obra de Dostoiévski causaria no leitor contemporâneo? Existem várias apreciações sobre a obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que nasceu em 1821 e morreu aos 59 anos, então morreu bem jovem, inclusive, quer dizer, jovem pelos nossos padrões de hoje, em 1881, aos 59 anos, como eu havia dito. Me parece, como alguém que estuda já a obra de Dostoiévski há 10 anos, né, peguei ali a minha iniciação científica, o mestrado, o doutorado. Durante o mestrado ali o Dostoiévski me fez morar em Moscou. Depois do doutorado eu fui morar agora nos Estados Unidos. Então é interessante que o Dostoiévski me fez morar dos dois lados da fronteira da Guerra Fria. Eu morei tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Me parece que o Dostoiévski, em enorme medida, é mais contemporâneo da nossa época do que da própria época em que a obra dele veio à tona. E por quê? Porque o Dostoiévski é um escritor que fala sobre o dilaceramento dos valores a partir da morte histórica ali de Deus. O que eu quero dizer com morte histórica de Deus? Dostoiévski viveu ali no século XIX, nos 1800, e necessariamente teve que discutir com enorme pujança humana, pujança da humanidade com a Revolução Industrial, ou seja, os homens tomando a rédea do processo de reprodução da natureza e da própria sociedade em suas mãos, e conviveu também, para nós citarmos dois marcos, com a desconstrução do criacionismo por parte do cientista inglês Charles Darwin. E nesse sentido, as bases mitológicas e as bases de pujança de Deus foram radicalmente questionadas pelo cientificismo do século XIX. Dostoiévski é um escritor profundamente radicado nessas questões, e nessa medida ele é um escritor e pensador. E quando ele começa a refletir, não sobre a existência de Deus em termos da factualidade científica, sobre a possibilidade de prova da existência de Deus, mas quando ele começa a pensar sobre uma humanidade que faria com que o homem tomasse o lugar de Deus, e os valores transcendentais, os valores éticos que haviam balizado a humanidade até então, durante os 1800 anos de cristandade, para nós falarmos aqui do Ocidente, que haviam balizado a noção de ética com base na eternidade, de ética com base na instância divina. Quando Dostoiévski começa a refletir sobre esses valores, ele tenta levar as ações humanas, a quebra do código moral, às últimas consequências. Só que ocorre que no século XIX esse processo estava começando. O capitalismo, que levaria às últimas consequências a noção de maximização das satisfações pessoais, de individualismo e egoísmo, ainda era nascente. Se nós compararmos com as fraturas éticas, com as fraturas sociais, em grande medida aqui na periferia do capitalismo, tanto no Brasil quanto na Rússia, com a naturalização da brutalidade, da violência, como se elas fizessem parte do cotidiano. A profunda desigualdade, o recrudescimento do individualismo, a lógica de entrechoque de uns contra os outros. Tudo isso anima profundamente a obra de Dostoiévski. É desses aspectos que a obra dele se alimenta para fazer um diagnóstico de época. Então, em enorme medida, o que causaria no leitor contemporâneo da obra de Dostoiévski, quais reações, que sensações esse leitor teria? Em primeiro lugar, se ele fizesse uma leitura em projeção, como nós estamos fazendo aqui nessa nossa conversa, eu diria que esse leitor se identificaria em enorme medida com as fraturas morais, com as angústias, com as tensões das personagens, e se perguntaria, se ele se aprofundasse na leitura da obra, por exemplo, e se perguntaria se Dostoiévski não está falando justamente mais sobre a nossa época do que sobre a época em que a obra dele veio à tona. Então, eu trago esses aspectos que fazem muito parte da minha tese de doutorado, está próxima de ser defendida ali na USP. Eu trago esses pontos porque Dostoiévski é um escritor profundamente contemporâneo, e aquilo em que Dostoiévski se encontra superado, por exemplo, nas propostas que ele fazia de a Rússia czarista, a Rússia feudal, ser algo como um antídoto em relação ao desenvolvimento capitalista da Europa Ocidental, nisso que ele foi profundamente superado, ainda que haja aspectos anacrônicos, aspectos superados na obra de Dostoiévski,